O investimento de renda fixa é aquele em que as condições de rentabilidade são determinadas já no momento da aplicação. Então, as condições de rentabilidade são conhecidas. Não é que o rendimento tem que ser fixo, mas como vai ser calculado o rendimento tem uma regra fixa para isso. O rendimento pode ser variável, ele pode depender de uma condição variável, ele pode depender de um indicador como a inflação, que pode variar, mas a regra é fixa. Sempre a renda fixa é emprestar dinheiro para alguém. Esse alguém pode ser um banco, pode ser uma empresa, pode ser o governo. E em troca do empréstimo do recurso, você tem a contrapartida da remuneração do seu capital. Antigamente, os nomes do Tesouro Direto eram mais complicados. Então, para facilitar o programa, o sistema, houve uma alteração desses nomes. Então, por exemplo, o Tesouro Selic é fácil de entender, que é o investimento que é atrelado à taxa Selic. Ou seja, quanto mais alta a taxa Selic, maior o rendimento. Ele rende conforme a taxa Selic. Antigamente era chamada de LFT, Letra Financeira do Tesouro. Assim como a LTN do passado, que é a letra do Tesouro Nacional, hoje é o Tesouro Prefixado. É aquele tipo de investimento no Tesouro Direto que você tem ali 7% ao ano. Ele não varia, ou 6% ou 8%, independente de outros indicadores. A NTN-B, as notas do Tesouro Nacional Série B, que podem pagar cupons semestrais ou não, hoje são conhecidos como Tesouro IPCA. Ou seja, esses títulos têm o rendimento atrelado à inflação, que é o índice de preços ao consumidor amplo, mais um outro valor, que é conhecido no momento da aplicação. Portanto, o Tesouro IPCA com juros semestrais é um antigo NTN-B, e o Tesouro IPCA, simplesmente Tesouro IPCA, é o NTN-B principal, ou seja, em que não há o pagamento dos juros semestrais. Eles ficam acumulados para pagamento ao final. Aqui é uma tela de uma corretora de valores em que você tem os títulos disponíveis. Aqui é o nome do título. Então, por exemplo, aqui a gente tem um título Tesouro IPCA mais 2045, que é o vencimento do título 2045. E aqui nós temos a forma de remuneração. Esse título vai render IPCA mais 4,59% ao ano. Então veja que para investir em título público é barato, é simples e a rentabilidade é atrativa, porque você tem um ganho real acima da inflação interessante. Não quer dizer que esse seja o ganho real líquido final. Nós temos uma questão lá na frente que vai mostrar o cálculo exato desse ganho líquido, desse ganho real. Mas aqui é para você ver que existem vencimentos diferentes, existem títulos diferentes. No caso aqui, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado. Então veja que o Tesouro Prefixado tem um valor fixo de rentabilidade a cada ano. E o Tesouro Selic, que é uma aplicação, já antecipando para você, muito utilizada para reserva de emergência, já que ele é uma aplicação que tem liquidez diária, é uma aplicação que não tem uma oscilação de acordo com a inflação, ou seja, é uma aplicação que é previsível, já que a taxa Selic ela é conhecida geralmente no momento da aplicação. Então, aqui estão os títulos disponíveis. Avançando, conhecendo um pouco mais a fundo o IMA-B, que é o Índice de Mercado Ambima da Série B, nós acabamos de ver que antigamente os títulos públicos da Série B eram conhecidos como NTN-B, são aqueles títulos de inflação. Então existe um indicador que corresponde à média de rentabilidade dos títulos públicos atrelados à inflação, que é o IMA-B. É importante
porque você tem como saber como é que está a curva de rendimento desses títulos para comparar com fundos de investimentos, com outros investimentos também. Então, o IMA B5 vai mostrar um gráfico para nós daqui a pouco do comportamento desses títulos públicos, da média dos títulos de inflação com vencimento com até 5 anos. Nós vimos que tem vencimentos diferentes. O IMA B5+, é o indicador da média dos títulos públicos de inflação com vencimentos superiores a 5 anos. Então, se você observar, aqui em azul embaixo, azul escuro, é o gráfico do CDI. Aqui em verde é o gráfico do IMA-B, que é a média de todos os títulos públicos de inflação. Sendo que esse gráfico verde, por sua vez, ele poderia ser desmembrado, vamos dizer assim, em títulos públicos com vencimentos menores de 5 anos, que seria essa curva azul claro, e na curva de títulos com vencimento maiores que 5 anos, que seria essa curva vermelha. Então veja que aqui é o IMA B5, aqui é o IMA B5+, e aqui é o IMA B. Então, o gráfico verde representa o desempenho dos títulos públicos de inflação. Observe que isso oscila. Esses títulos são marcados a mercado, ou seja, de acordo com a lei da oferta e demanda, eles são negociados e de acordo com o momento em que eles se encontram, eles oferecem taxas diferentes. Então, por exemplo, o que você tem certeza em relação ao título de inflação é que quando você contrata, por exemplo, a gente acabou de ver IPCA mais 4,59 ao ano. Se eu contrato para 2045, eu posso ter certeza de que se eu sacar apenas no vencimento, eu vou conseguir obter a rentabilidade de 4,59 ao ano. Porém, se eu faço um investimento no título de inflação e saco no mês seguinte, pode ser que eu me surpreenda com a rentabilidade negativa. No entanto, como a rentabilidade é conhecida para o final da operação, se eu comprar aqui nesse pico, pode ser que a oportunidade seja de inflação mais 4. Aqui eu posso ter de inflação mais 5, já que eu estou pegando mais baixo. Então as oportunidades diferentes surgem no mercado de renda fixa de acordo com você comprar no pico ou no vale. Então, para ficar mais claro, é como se quanto mais alto, mais caro estivesse o título, menor fosse a remuneração que você fosse conseguir obter quando for enxergar a tabela de disponibilidade de títulos lá no site da corretora ou do Tesouro Nacional. Aqui, portanto, mostra que investir em renda fixa exige esse cuidado de conhecer esse tipo de oscilação que existe mesmo nos investimentos de renda fixa. E você pode perguntar, então, qual é o melhor investimento para cada ano? É investir no Tesouro Selic, que é ligado ao rendimento da Selic ou do CDI? É investir em títulos públicos com curta duração de inflação? Ou títulos de longa duração? Então veja que, de acordo com o ano, houve campeões diferentes. Então, isso mostra que o importante é diversificar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você colocar um recurso de acordo com o prazo na aplicação correta. Então, não vou colocar o dinheiro da reserva de emergência na aplicação no IMA B5+, que vai ter um comportamento que oscila muito. Então, é diversificar e distribuir temporalmente de acordo com o tipo de investimento e oscilação esperada para cada investimento. Então é isso. Renda fixa é emprestar dinheiro. Eu posso emprestar dinheiro para países, posso emprestar dinheiro para bancos. Quando eu empresto dinheiro para países, eu tenho um investimento em títulos públicos. Quando eu empresto dinheiro para banco, eu tenho investimento em CDBs. Aqui, também no site de uma corretora, eu selecionei os CDBs disponíveis hoje
e vejo aqui que tem CDBs com rentabilidade de 129% do CDI, 128%. Ou seja, se eu compro um investimento de renda fixa que tem um risco maior do que o risco Brasil, ou seja, investir em banco, emprestar dinheiro para o banco, quer dizer, tem um risco maior do que emprestar para o Brasil. O que eu estou querendo dizer é que essa remuneração é maior que 100% do CDI, porque o risco de emprestar para o banco é maior do que emprestar para o governo. Então, quando eu tenho um Tesouro Selic, eu tenho 100% do CDI praticamente. Aqui eu estou com 129, 126. Por quê? Porque é mais arriscado. Porém, se você obedecer os limites do Fundo Garantidor de Crédito, você está coberto até 250 mil sem risco de perda. Então, aqui você vai obedecer sempre nesses investimentos que não forem tesouro direto, que forem de emissão bancária, como por exemplo o CDB, e principalmente quando forem taxas muito atrativas, você vai colocar no máximo aí 250 mil reais para que isso não fuja a capacidade do Fundo Garantidor de Crédito garantir o seu recurso em caso de quebra de um banco. Na verdade, você não vai colocar 250 mil, você vai ter que considerar que isso vai render. Então, você vai colocar menos que 250 mil, porque com o rendimento vai ficar até 250 mil. Essa possibilidade se estende até a 4 instituições financeiras, portanto, por CPF. Então, isso cobre até R$1 milhão de cada investidor. Aqui mostra outras informações, com aplicação mínima e como é fácil investir também. Aqui em cima tem outros investimentos que nós vamos aprender agora. Então esses são CDBs disponíveis. Já a LCI e LCA, que são as letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, são investimentos de renda fixa também. Porém, ao invés de emprestar dinheiro para o banco e ele fazer um contrato direto com você, e isso ser uma operação que vem da própria operação do banco, a fonte do rendimento que é paga a você é do crédito imobiliário ou do crédito do agronegócio. Basicamente, são produtos de emissão bancária. O risco que você corre também é o risco do banco e não das empresas de imobiliárias e do agronegócio. Portanto, como são de emissão bancária, são garantidas pelo FGC, são isentas de imposto de renda. Essa é a principal diferença do CDB. E tem liquidez apenas no vencimento. Então, quando você investe no LCI e no LCA, a rentabilidade que aparece para você já é líquido de imposto de renda. Nós iremos ter um módulo em que vamos falar da tributação dos investimentos. Mas antecipando, a partir de 2 anos, os investimentos de renda fixa têm a tributação de 15%. Tem que fazer uma conta para descobrir quanto que equivaleria aqui um investimento com imposto de renda que traria a rentabilidade para 89%. A letra de câmbio ela é semelhante ao CDB, só que ao invés de banco você tem a emissão por financeiras. Também é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito e tem cobrança de imposto de renda. A origem desse rendimento não é a oscilação do câmbio, não é como pode parecer que é a moeda, e sim o câmbio, a troca de dinheiro entre as pessoas, ou seja, o empréstimo de dinheiro, e por isso que a letra de câmbio é emitida por financeiras. Aqui estão letras de câmbio disponíveis, você tem aqui a remuneração que é paga, da mesma forma que é disponível CDB, LC, LCA, você tem LC. Então esses dois da esquerda, CDB e letra de câmbio, tem imposto de renda, e LCI e LCA não tem imposto de renda. Aqui estão todos que são cobertos pelo FGC, poupança, CDB, LCI, LCA e LC. Então vamos fazer uma revisão aqui de quem tem imposto de renda. Poupança não tem imposto de renda, CDB tem, LCI e LCA não tem, letra de câmbio tem. Então você vê aqui que o seu valor aplicado com os juros não deve exceder 250 mil em cada um desse tipo de investimento, e até 4 instituições está coberto.
Já as debêntures são títulos da dívida de empresas, ou seja, as empresas recebem seu dinheiro e você empresta dinheiro para elas, portanto, não tem cobertura pelo FGC e tem imposto de renda. Já as debêntures incentivadas, que são alguns tipos de debêntures de empresas, como por exemplo de infraestrutura, o governo dá incentivos e você não precisa pagar imposto de renda para esse tipo de investimento. Geralmente esses prazos são mais longos das debêntures incentivadas, então você passa mais tempo para reaver o capital, às vezes mais de 4, 5 anos, muitos anos. Também não são cobertos por FGC, mas não tem imposto de renda. CRI e CRA são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Não confunda CRI e CRA com LCI e LCA. LCI e LCA são produtos de emissão bancária em que você tem uma remuneração isenta de imposto de renda também, porém você fez um contrato com o banco e o banco lhe paga aquele valor de rentabilidade de acordo com o que ele pactuou com você. Aqui é diferente. Aqui as securitizadoras fazem contratos com empresas como incorporadoras e construtoras, por exemplo, que têm valores a receber dos clientes de imóveis na planta e tem valores, carteiras de recebíveis imobiliários para daqui a 3, 4, 5 anos. E essas incorporadoras recorreram a empresas chamadas securitizadoras que, de certa forma, empacotaram esses créditos através de CRIs, e esses CRIs são vendidos para você usufruir desses juros que esses clientes pagam. Então você corre o risco das empresas que estão securitizando. Então, por isso que não tem cobertura pelo FGC. Então, aqui a securitização imobiliária é o CRI e as securitizadoras do agronegócio, o CRA. Então, não tem cobertura pelo FGC porque você corre os riscos das securitizadoras. Mas também são investimentos isentos de imposto de renda. As letras financeiras são investimentos em que você tem investimento mínimo de R$150 mil por um prazo mínimo de 2 anos, com cobrança de imposto de renda, e também não são cobertas pelo FGC. Esse investimento é um investimento para quem tem mais capital, porque você não vai expor todo o seu dinheiro num investimento como esse. Então é importante a diversificação para quem tem um capital mais alto, e aí você vai ter um rendimento maior do que o da renda fixa tradicional, porém o dinheiro fica preso pelo menos 2 anos e o recurso, a aplicação mínima é mais alta. Portanto, aqui é para mostrar mais uma possibilidade de investimento em renda fixa. Veja que tem vários tipos de investimento. O que é importante é saber que todos esses investimentos em renda fixa têm uma característica. São empréstimos, seja para países, seja para bancos, seja para empresas, e tem uma regra. Essa regra pode ser a porcentagem do CDI, pode ser inflação mais algum outro valor, ou pode ser pré-fixado. No momento de adquirir esse produto, você tem que conhecer essa regra e tem que fazer alguns cálculos e algumas aplicações ao seu perfil, ao seu objetivo, para saber se aquela aplicação se adequa ao prazo para o qual você está investindo seu dinheiro. Então, em resumo, nós temos aqui os tipos de renda fixa e os produtos. Quais são os produtos de emissão bancária? CDB, LCI, LCA. Crédito privado, nós temos letra de câmbio, CRI e CRA, debêntures incentivadas e letras financeiras. Tesouro direto, tem o Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro prefixado. Então, agora que nós conhecemos os tipos principais de produtos de renda fixa, de investimentos, vamos ver quais são aqueles que são tributados pelo imposto de renda. CDB, letra de câmbio, debêntures, letras financeiras e os tesouros diretos.
E quais são aqueles que têm cobertura de FGC? Os que apareceram em negrito: CDB, LCI, LCA e LC. Então quer dizer que o Tesouro Direto não tem cobertura, então não é seguro? Não, não é isso. É que ele é tão seguro que não precisa de cobertura do FGC.